Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã de quinta-feira. Seja você muito bem-vindo, irmão evangélico, irmão católico. A você, jovem, seja muito bem-vindo. E hoje, o evangelho do dia, o Senhor Jesus Cristo quer nos dar a sua paz. E essa paz, queridos e amados irmãos e irmãs, que o mundo não tem como nos dar. Eu tenho certeza que você, assim como eu, o que mais quer é ter uma vida em paz. E o mundo não consegue nos dar isso. As alegrias que o mundo nos dá são como um elástico. Conforme a gente mais quer buscar as coisas do mundo, ele vai nos dando corda, vai esticando essa corda. Mas quando volta, quando o mundo cobra, ele nos tira tudo que nos deu. E com o Senhor Jesus Cristo não é assim. O Senhor quer nos dar tudo, quer dar tudo para os seus filhos, porque Ele é o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Pai, nosso irmão. E assim, o Senhor hoje reaparece para os seus discípulos, depois de algumas já aparições. Hoje ainda é o domingo da ressurreição do Senhor, aqui no Evangelho de São Lucas 24, e ele vai aparecendo para os seus discípulos. Ele quer se encontrar com os seus amigos. Ele quer dar essa boa notícia para os seus amigos que estão tão tristes, tão confusos. Tem gente que viu o Senhor, tem gente que não viu. E por conta disso eles estão tão perdidos. E muitas das vezes nós estamos perdidos assim na nossa vida também. Quando não temos um encontro com o Senhor. Bom dia, Guilherme. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Que bom te ver aqui. Que Deus te abençoe, bom dia. E assim, o Senhor no dia de hoje, Ele quer falar com cada um de nós e trazer a paz ao nosso coração. E por isso vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em Lucas 24, do 35 ao 48. Bom dia, Natália, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gustavo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E a todos que vão chegar aqui, que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E vamos à leitura do Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então, ofereceram-lhe um pedaço de pão, um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós também.
o Senhor que possamos pedir a graça dele nos abrir o Espírito no dia de hoje, para que possamos entender as Escrituras e entender o que está acontecendo na nossa vida. Entender cada desafio, cada cruz, cada dificuldade que se manifesta na tua vida, talvez uma doença, talvez um desafio com um familiar teu, desafio com um filho, tantos são no trabalho, talvez um desafio também que você possa ter, seja você funcionário, seja você patrão, você é empreendedor, que está nos desafios da tua vida, que o Senhor possa abrir o nosso espírito para que a gente compreenda a vontade dele na nossa vida e para que nós possamos enxergar o Senhor que está aí. Bom dia, Ramon, seja muito bem-vindo. Bom dia a cada um que vai chegar. O Senhor, ele vem, ele pode assumir a forma que ele quiser e ele se apresenta de carne e osso à frente dos seus discípulos para mostrar que ele continua com cada um de nós. E o Senhor não nos abandona e ele mostra que eles ficaram perturbados e o Senhor fala com eles: mas por que vocês estão assim perturbados e cheios de dúvidas nos seus corações? Quantas das vezes nós podemos estar assim também, perturbados e cheios de dúvidas nos nossos corações, cheios de medo. E a partir do momento que nós deixamos o nosso coração se encher de medo, estamos tirando o espaço do amor de Jesus. Nós precisamos entregar a nossa ansiedade, o nosso medo, o que tiver aí assolando o teu coração, tua preocupação, precisamos entregar ao Senhor. Porque a gente precisa se lembrar que tudo o que Satanás precisa, tudo que o inimigo quer, é ganhar o teu coração. E a partir do momento em que o nosso coração se afasta do Senhor, como ontem nós vimos os discípulos de Emaús, o coração deles ardia enquanto Jesus falava com ele. E quando nós não entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós nos distanciamos do Senhor, o nosso coração vai se enchendo de medo, de dúvida, fica aqui perturbado o coração. Que no dia de hoje possamos pedir ao Senhor para que o nosso coração seja cheio da paz que vem dele, a paz que ele quer nos dar e que ele morre, ressuscita e vem encontrar os seus discípulos, ele vem encontrar os seus amados e o Senhor quer encontrar cada um de nós também. Que possamos abrir o coração nesse dia e que a gente não fique vacilando, mas vacilando eles ainda, mesmo cheios de alegria, o Senhor vai e reforça. Vocês têm alguma coisa para comer? Eu não sou um espírito, Jesus Cristo não é um espírito, é corpo, alma, espírito, divindade. Ele se faz presente em carne e osso e ele pede até uma comida para mostrar: olha, sou eu mesmo. O milagre está se cumprindo. Todas as profecias que diziam que ele morreria, que o Filho de Deus morreria e ressuscitaria no terceiro dia, tudo foi cumprido. E tudo foi cumprido há muito pouco tempo, querido e amado irmão e irmã. O que são 2000 anos de história de humanidade é muito pouco tempo. É muito recente essa beleza, essa grandeza que Deus Pai fez por nós, de entregar o seu Filho Jesus na cruz pela salvação do meu pecado, pela minha salvação, mesmo com os meus pecados, pela tua salvação, mesmo com todos os teus pecados. O Senhor se dá a morte e a ressurreição por cada um de nós. A morte mais dolorosa do mundo foi a morte de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E isso aconteceu há apenas 2000 anos. Que possamos encher o nosso coração com a alegria e que a paz esteja conosco, para que estejamos livres da perturbação, do espanto, da dúvida do nosso coração. Que possamos pedir assim o Espírito Santo de Deus para que desça sobre cada um de nós. Porque o Senhor volta para o Pai, vamos ver isso nos próximos evangelhos. Jesus Cristo é elevado, sobe as nuvens, volta para o Pai, mas ele promete que ele voltará e ele não nos deixa sozinhos. Ele derrama o Espírito Santo de Deus sobre nós. Que possamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, para nos dar a paz e livrar o nosso coração de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade.
que possamos fazer esse esforço, que de fato é um esforço mental, é um esforço espiritual, é um esforço quase que físico, de olhar para o que está afligindo o teu coração e pegar essa dor, essa preocupação, esse medo e entregar ao coração de Jesus, colocar naquela chaga do lado aberto de Jesus Cristo. Senhor, olha, é isso aqui que está doendo e eu coloco na tua chaga. Toma conta por mim, Senhor, resolve por mim o que eu não posso resolver. Uma vez que a maior parte das coisas não está na nossa mão, não está no nosso controle. Que possamos entregar ao Senhor para estarmos com o coração livre, aberto para receber o amor de Deus. E nesse dia de hoje, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que o Senhor envie o seu Espírito e aumente em nós a fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós e nossas famílias. Vamos clamar também a proteção do nosso anjo da guarda no dia de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a sua família, e até amanhã, com a graça de Deus, 6:30 da manhã, estaremos reunidos aqui. Amém. Um abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor.